Mais de 115 mil pessoas estiveram presentes na posse do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Logo cedo, no primeiro dia do ano, apoiadores e entusiastas de Jair Bolsonaro se reuniram na esplanada dos ministérios para acompanhar a cerimônia. A expectativa antes da chegada dele era grande. Todo um esquema de segurança foi montado para evitar qualquer infortúnio durante a passagem do presidente. Os jornalistas também tiveram que acordar cedo. Os profissionais precisaram aguardar por mais de 6 horas, desde as 7 da manhã, para acompanhar a chegada dele. Ao deixar a Granja do Torto em direção à esplanada, Bolsonaro foi saudado por apoiadores. O comboio do presidente chegou à Catedral de Brasília e logo na sequência, Bolsonaro e a primeira-dama, Michele, subiram no Rolls Royce para o tradicional desfile rumo ao Congresso Nacional. Carlos, o filho do meio, portou-se como um segurança, subindo no veículo junto ao pai e à madrasta. No Congresso, autoridades como o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acompanharam a assinatura do termo de posse. O presidente e o vice, general Hamilton Mourão, prestaram um compromisso constitucional e foram empossados. Neste primeiro discurso, Bolsonaro agradeceu por estar vivo. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa de Fora operaram um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus. Após deixar o Congresso, Bolsonaro participou de todas as cerimônias protocolares. Acompanhou o hino nacional, além da salva de 21 tiros, e revistou as tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aos gritos de mito, ele subiu a rampa do Palácio do Planalto, ao lado da primeira-dama Michele e do vice-general Mourão, com a esposa Paula. No parlatório, recebeu do ex-presidente Michel Temer a faixa presidencial. Quebrando o protocolo, Michele Bolsonaro fez um discurso inédito em Libras. Na sequência, veio a tão esperada fala de Bolsonaro. Ele agradeceu o público e declarou que vai libertar a nação da inversão de valores. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. É a voz das ruas e das urnas foi muito clara. E eu estou aqui para responder e, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Após o discurso, Bolsonaro seguiu para cumprimentar todos os representantes internacionais que vieram ao Brasil para a cerimônia e, na sequência, empossou os ministros que compõem o novo governo. Durante o dia, o Corpo de Bombeiros realizou 18 atendimentos e apenas uma pessoa precisou ser transportada pelo SAMU. A Polícia Militar conduziu um homem à delegacia por importunação sexual. Já a Polícia Civil registrou 5 furtos de celulares e de uma motocicleta. A dispersão do público começou no início da noite, quando a comitiva presidencial e os convidados se dirigiram ao Palácio do Itamaraty. Depois do compromisso oficial, Bolsonaro voltou à Granja do Torto e deve se mudar para o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, ainda nesta semana. Pois é, a mudança ainda nessa semana, como destaca a Marcela, e foi ontem mais uma grande cobertura aqui da Jovem Pan. Muita gente nos acompanhou também por imagens. Felipe Moura Brasil. É isso aí, Thiago Berrais. E eu acho que os discursos do Jair Bolsonaro, eles tiveram vários componentes. Fica muito difícil definir exatamente que ele estava mandando recado para o Congresso, que ele estava mandando recado para o seu eleitorado, que ele estava mandando recado para o restante dos brasileiros que não votou nele. Ele estava fazendo tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo, como é próprio de um discurso de um presidente que está sendo empossado. Ele tem, repito, essa estratégia de usar as redes sociais para se comunicar diretamente com o público. Obviamente, ele vai precisar de uma pressão popular em cima dos parlamentares para avançar determinadas medidas que ele precisa para governar. O que acontece é que a reforma da Previdência, por exemplo, não é tão popular assim, então talvez não tenha uma pressão popular suficiente. Ele vai precisar dosar essas coisas, calcular essas coisas, e junto com a articulação política, que está hoje nas mãos do Onyx Lorenzoni,
Lorenzoni existe muita desconfiança em relação à capacidade, o respeito, a imponência que o Onyx Lorenzoni tem para fazer esse tipo de abordagem em relação aos parlamentares, recebê-los, ver quais são as demandas, o que eles querem, o que eles querem mudar no texto a ser apresentado pelo Paulo Guedes. Pode ser, não será surpresa para ninguém, que o próprio Bolsonaro tenha de entrar em campo na articulação política para dar legitimidade aos projetos apresentados pela sua equipe econômica junto aos parlamentares. Então, ele vai precisar dosar isso, como usar o público fiel a ele, que está fazendo pressão para que o governo seja bem sucedido por meio dessas medidas já anunciadas durante a campanha, e essa abordagem em relação aos parlamentares. Tudo vai precisar ser muito bem dosado para que o governo possa avançar. De fato, é preciso ter dinheiro, houve uma responsabilidade fiscal muito grande dos governos petistas. O governo do Michel Temer, na área econômica, recolocou o país nos trilhos, mas ainda há muito a ser feito, e o Jair Bolsonaro vai precisar dessa reforma previdenciária o quanto antes para conter os gastos públicos. Então, houve acenos de vários lados e vamos ver como é que o governo vai se comportar aí nos primeiros dias do mandato, Tiago.